3 grandes segredos da banca FGV que você não pode negligenciar caso você tenha como objetivo se preparar para uma prova dessa banca examinadora. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Meu nome é Thomas Jorgensen, sou auditor fiscal da Receita Federal, coach, professor, mentor para concursos e estou aqui para te ajudar a conquistar a sua vaga no tão sonhado serviço público. Primeiro ponto que você precisa saber sobre a FGV é que ela possui duas roupagens diferentes, duas formas diferentes. Existe uma FGV que é muito complexa, muito rebuscada em suas questões, bem aprofundada, eu diria. E existe uma outra FGV que cobra as coisas de maneira mais superficial. Então, se você reparar, por exemplo, nos concursos elaborados pela FGV da área de saúde, educação, por exemplo, você vai ver que essas questões são relativamente simples. Já questões elaboradas pela FGV de concursos da área fiscal, da área de controle, para MP, são questões completamente diferentes. A título de exemplo, trouxe algumas questões bem interessantes aqui para você. Veja essa questão aqui, ó, de nível superior, tá? Profissional técnico de nível superior do SUS. Olha só essa questão. O texto constitucional prevê a existência de alguns objetivos fundamentais para nortear ações da República Federativa do Brasil. A exemplo de alternativa A, B, C e D. Questões de uma linha, questões que só tem A, B, C, D, não tem nem a letra E para você se aventurar. E são questões simples, pura literalidade. Olha aqui o gabarito. Questões meramente literais de uma única linha. Questões muito simples, cobrando ali, ó a resposta aqui, para quem não sabe, né, a letra B. Literalidade, tá? Do artigo 3º, né, inciso 2 da Constituição. Uma questão bastante simples. Claro, se você nunca estudou para concurso, você não vai achar isso simples, porque nada é simples para você. Mas se você vem se preparando de maneira minimamente inteligente, essa é uma questão que depois de um tempo você já acerta no automático. Questão simples, questão literal, questão que cobra ali o comecinho da Constituição. Literalidade, uma linha por alternativa. Não tem como ficar mais simples do que isso aqui, uma questão de concurso. Agora, olha essa questão aqui em compensação, ó, para auditor fiscal, Cefaz Paraná, tá? Uma questão completamente diferente. Um estado da federação pretende alterar sua legislação tributária para elevar a alíquota interna do ICMS, blá, blá, blá. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas é uma questão longa, é uma questão que mistura legislação tributária, que mistura direito constitucional, é uma questão que mistura direito tributário, é uma questão que mistura conhecimentos do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, é uma questão que traz emenda constitucional, tá? Principalmente a parte da reforma tributária, é uma questão que mistura todos esses assuntos com uma problemática real e ela pede que você aplique todos esses conhecimentos que você precisa ter, conhecimentos legislativos, conhecimentos relacionados à disciplina, a um caso concreto, de modo que você tem que raciocinar. Essa é uma questão de alto nível, tá? Ou seja, dois tipos completamente diferentes de questão. Questões simples, questões literais, para concursos aí, principalmente da área de saúde, área de educação, e concursos completamente diferentes, né? Questões completamente diferentes para concursos mais complexos. Área fiscal, área de controle, MP e por aí vai. Cabe a você decidir ou definir qual é o concurso que você vai prestar e qual roupagem da FGV que você vai enfrentar. Nesse momento, uma grande dúvida surge. Thomas, fiquei sabendo recentemente que a FGV vai organizar o próximo concurso nacional unificado. Qual das duas FGVs a gente vai encontrar? A FGV tranquilinha, literal, sossegada, ou a FGV casca-grossa, alto nível? Resposta: não sei. Não tem como eu saber, porque o concurso nacional unificado é um concurso diferente, é um concurso que mistura vários cargos diferentes no mesmo bloco temático. Então não tem como a gente prever exatamente o que vai acontecer, mas se eu fosse você, eu estudaria questões de alto nível. Tá? Certamente pegaria questões da FGV de alto nível, de concursos casca-grossa, para me preparar para o pior. Porque, afinal de contas, quem resolve essa questão aqui, resolve essa questão aqui facilmente, né? Com o pé nas costas, como dizem por aí. Então,
prepare-se em alto nível, porque se a prova vier fácil, vai ser uma surpresa agradável para você, tá? Segundo ponto, segundo grande segredo, segunda grande novidade aí da FGV é sobre as disciplinas de português. Todo mundo morre de medo de português nas provas da FGV. Não é por menos, o histórico da FGV na disciplina de português é um histórico bem complicado, mas nem tudo é um bicho de 7 cabeças. Trouxe aqui algumas provas recentes para mostrar para vocês que, ó, veja só essa prova aqui, por exemplo, que é do ISS Cuiabá 2024, tá? Ó, ISS Cuiabá 2024, uma prova bem recente, tá? E olha só, quase a prova inteira cabe numa única página. Para quem sabe aí questões de português do CESP ou a ESAF, quando ela fazia prova antigamente, né? Às vezes você tinha uma página inteira da sua prova com um único texto para você decifrar, e aí na página seguinte é que começavam as questões sobre aqueles textos. Então, atualmente, vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? As provas de português da FGV, elas não são tão longas mais e nem tem tantas questões de interpretação de texto. A exceção ali do Cefaz Paraná, que veio com 8 questões de um total de 10 de interpretação de texto, muitas provas da FGV têm cobrado aí 2 ou 3 questões no máximo de interpretação de texto. Então, essas seriam as questões que fariam você sofrer com o tempo, com o elemento do tempo, que é um ponto muito importante para você se preocupar. Então, são provas que ultimamente têm sido mais curtas, mas cobrando parte de gramática, que é claro, é importante você saber. E antes que você pense assim, eu prefiro provas de interpretação de texto, porque aí eu não preciso estudar, porque toda a informação está naquela questão, é só ler o texto e entender. Não se engane, tá? As questões de interpretação de texto, elas são bem complicadas, porque no dia da prova, muitas vezes a disciplina de português vem junto com exatas, algumas vezes vem com inglês, né? Se essa disciplina for cobrada no seu concurso, e aí você passa a ter um desafio muito grande, que é lidar com o tempo. Então, se numa mesma prova tem português, exatas, inglês, é muito provável que você se arrebente no tempo, que você não consiga fazer a prova inteira. Isso não é um problema, porque essa prova foi feita para você não conseguir fazer ela a tempo, mas se você não tiver uma estratégia bem definida, você não vai conseguir acertar o máximo de questões possível para aquela disciplina. Então, tome cuidado com isso. Então, muitas vezes, provas mais curtas, mesmo que ela cobre elementos gramaticais que você precisa estudar, são provas mais acessíveis. Provas em que a situação ela dificilmente vai fugir do controle. Pode ser que você não acerte tantas questões quanto você gostaria, mas é mais tranquilo lidar com isso do que você lidar com o fato de que depois de 1 hora e 10 minutos de prova você só resolveu 3 questões de português porque você não conseguiu lidar com questões longas e pesadas, tá? Então isso acontece muito, tá? Atualmente com as provas de português. Outro exemplo aqui, essa é a prova do Cefaz Paraná, que veio uma quantidade grande de questões de interpretação de texto, foram 8 questões de um total de 10 de interpretação de texto, mas mesmo assim, são textos que não são tão grandes assim, Por exemplo, esse fragmento aqui de um texto, né, vai servir para você responder essa questão. Aí aqui também, a questão número 4, por exemplo, é um texto relativamente curto, tá? Não está mais acontecendo muito aquele tipo de questão que é 2 páginas inteiras de texto pesado para só depois, na terceira página, você ter que se deparar com uma questão para responder. Então, é uma prova que, sim, é desafiadora, tá? Mas não é um bicho de 7 cabeças. Então, prepare-se para português, mas saiba que já foi muito pior, tá? E tem bancas que cobram português de uma maneira muito mais complicada. A título de exemplo, peguei as últimas 5 provas grandes aplicadas pela FGV, da área fiscal e da área de controle. Então, tirando aqui Cefaz Paraná, que teve 80% das questões de interpretação de texto, realmente uma quantidade grande, essas últimas 4 aqui, 2 questões de 10 de interpretação para o TCE Roraima, TCE Goiás, 3 questões de um total de 15 eram sobre interpretação, ISS Macaé, 2 de 10 e ISS Cuiabá, 2 de 10 também, tá? Então, uma quantidade relativamente pequena. Então, o problema de você ter que lidar com o tempo, né, se preocupar com essa grande armadilha que é o tempo na disciplina de português, é algo que eu diria que não é tão preocupante como em outras bancas. Então, quebra essa corrente de que
português é uma matéria impossível, né, que eu não aguento a FGV, que ela é muito difícil. Se você ficar toda hora se repetindo, repetindo para você mesmo que a FGV é uma banca impossível, que você não consegue lidar com ela, que ela é muito complicada para você, isso acaba virando uma verdade. Então entenda que qualquer coisa é passível de ser aprendida e nada como boas questões da própria FGV para você treinar, para você se preparar, para você se acostumar com a forma com que a FGV trata as questões de concurso. E o terceiro grande ponto que eu queria trabalhar aqui com vocês sobre a questão da FGV, né, sobre as características da FGV, é o fato de que a FGV é uma banca extremamente inteligente. É uma banca que ela muitas vezes traz uma situação hipotética, ela cria uma situação, né, uma situação da vida, né, não vou dizer que é da vida real porque é uma situação hipotética, mas ela cria uma situação e ela pede para que você aplique os conhecimentos legislativos, conhecimentos doutrinários, conhecimentos jurisprudenciais naquele caso concreto. Vamos pegar como exemplo aqui essa questão aqui, que se eu não me engano foi da prova do Cefaz Paraná, né, de 2025. Ó, em fevereiro de 2025, Matheus, que exerce a função pública no âmbito do estado Alfa, em razão da contratação temporária, agindo com culpa de forma negligente, revelou à terceira pessoa, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida econômica capaz de afetar o preço de determinadas mercadorias, em especial alimentos perecíveis. E aí é criada uma situação hipotética e você, à luz da 8429, da Lei 8429, você tem que aplicar esse conhecimento ao caso concreto. Mesma coisa aqui na questão número 38. Ele dá lá uma situação hipotética. João, agente público do estado Alfa, foi designado para não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aqui, considerando as disposições da Lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações e Contratos, você tem que chegar ali numa resposta. Esse é um tipo de questão inteligente. A FGV é uma banca inteligente. Esse é o motivo para você gostar da FGV, principalmente aí se você está lidando com concursos de alto nível, concursos mais complexos. Tudo que você quer, tudo que você precisa desejar na sua preparação, se você está estudando de maneira assídua, de maneira comprometida, tudo que você precisa desejar é uma banca inteligente que cobre algo mais do que apenas mera repetição burra, estúpida daqueles artigos e incisos que você memorizou. Ah, então, Thomas, então não preciso memorizar nada para a prova da FGV? Claro que precisa. Você precisa memorizar, você precisa entender, você precisa estudar as normas, as doutrinas, as jurisprudências, mas, ao contrário da pessoa que faz um estudo mais superficial, você terá condições de pegar o teor dessas doutrinas, dessa jurisprudência, desses artigos legislativos. Você vai ter a capacidade de pegar toda essa informação legislativa e aplicar a um caso concreto para chegar na conclusão, chegar na resposta certa de maneira inteligente. E geralmente questões que são formadas, que são elaboradas dessa forma, elas cobram sim o conhecimento legislativo, doutrinário, jurisprudencial, mas de uma forma menos decoreba e mais inteligente. Então é uma prova que você que se prepara em alto nível para concursos precisa desejar. Uma prova fácil, uma prova burra, uma prova estúpida, que simplesmente cobra ali repetição, como essa primeira questão que a gente viu aqui, ó, tudo bem que era de um concurso mais simples, ó, mas essa questão aqui, ó, cara, ela numa prova para auditor fiscal, por exemplo, ela não vai escolher de forma justa os melhores candidatos, porque o cara que está há 3 anos estudando de maneira ininterrupta, ele vai acertar essa questão dando risada, mas o cara que está estudando há 3 meses também vai acertar essa questão. E aí que entra uma grande injustiça, né? Você que está estudando há 2 anos, 3 anos, foi nivelado com o cara que está estudando ali há 2, 3 meses. Então, provas inteligentes beneficiam pessoas que estão bem preparadas. E essa é a maneira mais justa de selecionar candidatos para um concurso público. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha te dado aí alguma luz sobre o que esperar da FGV nos próximos concursos. Se você curtiu esse vídeo, seria muito importante para mim que você se inscrevesse no meu canal, que você curtisse esse vídeo, para que eu possa ajudar, né, continuar produzindo vídeos para ajudar concurseiros como você a se preparar para os concursos públicos e mudar definitivamente de vida. Eu sou prova viva de que isso é algo que vale muito a pena. Batalhe por um futuro melhor. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.